Bom dia. Apocalipse 16, a partir do versículo 10. Apocalipse 16, a partir do versículo 10. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam, provocada por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que pudessem glorificar ao Senhor. Então agora o castigo veio exatamente ali sobre o trono da besta. Nós temos que entender que a besta nada mais vai ser do que um governo único aí, né? Então tudo vai vir sobre ele e toda a população e todo mundo então sofrendo dores, feridas, enfermidade de todo jeito, ao ponto de estar mordendo a própria língua. O desespero. Mas ao invés de arrependerem-se para glorificar a Deus, não. Prefere ainda acusar, xingar, ofender a Deus. Como eu disse ontem, é mais fácil nós acusarmos, xingarmos alguém por causa do nosso pecado do que por nós mesmos. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Olhando, examinando os árabes, fala assim, lá na Arábia não tem ladrões. Por que não tem ladrões? Porque quando é pego um ladrão, corta-se a mão direita. Né? Porque ainda tem a mão esquerda, tem os dois pés na mão, para que ele tenha ainda condições de trabalhar e de se manter. Se ele roubar novamente, eles não cortam a mão esquerda, porque senão não teria condição de trabalhar. Então eles cortam o quê? O pé esquerdo dele. Então ele tem condição de trabalhar. Então o que acontece? Igual um árabe estava explicando. Não é eles que cortam, não, é o próprio ladrão. Então o ladrão, sabendo disso, ele não rouba. Não, se eu roubar, vou perder minha mão. Além de ficar sem a mão, todo mundo vai olhar para ele e vai saber que foi ladrão que está com a mão cortada. Então, o que eu gostei disso tudo é a explicação dele. Ele falou, não somos nós que cortamos. É ele. Conclusão, lá não tem ladrões. Então, a mesma explicação que ele deu, não, quem corta a sua mão é o próprio ladrão, porque sabendo que se roubar vai perder a mão, ele entende de arriscar, ele entende de roubar a si mesmo. Da mesma forma são os pecadores, eles sabem a consequência do erro, do pecado, prefere continuar no erro, prefere continuar no pecado, muito bom para descer. É igual que nós estamos vendo aqui a explicação, onde as pessoas com todo o flagelo que Deus está enviando em cima deles para ver se eles abrem os olhos, se eles convertem, se eles voltam, começam a adorar o Senhor. Não, ao contrário, em vez de adorar, eles vão continuar ali ao contrário, ofendendo, xingando o Senhor. O resultado, que não realmente só sofrer para descer. Versículo 12. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que observei sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis do mundo
a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter a sua vergonha exposta ao público. Então os três espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Amargedon. Então o Senhor nos avisa, nos alerta, olha, vai ser liberado os demônios mesmo para fazer estrago maior. O Senhor está voltando, o diabo vai se levantar, ainda querendo enfrentar o Senhor. O Senhor fala, eu venho rápido, sem demora. O que nós temos que estar em alerta? Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com as nossas vestes limpas. Nós temos que estar vestidos. Se nós estivermos vestidos, será mostrada a nossa vergonha. Já imaginou os crentes, os evangélicos sendo mostrados passando sofrimento porque se recusar a servir a Deus, a adorar a Deus? Mas cadê não eram evangélicos? E por que então estão padecendo? Por isso, gente, vamos aprender a viver realmente o Evangelho, a palavra de Deus. Não vamos buscar uma religião confortável, não. Vamos buscar o Senhor, viver no Senhor, praticar a palavra dele. É isso que eu preciso. Vamos lá ver o último flagelo, versículo 17. E aconteceu que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma voz grave que vinha do trono e exclamava: está consumado. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a Terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. A cidade das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e a fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Desabou o céu sobre a humanidade. Uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois o seu castigo foi sobremodo grande. Então, o último... Mas então derrama, então, o caso aqui é terrível. Maior terremoto que abalaram a maior parte do mundo. Nunca aconteceu um terremoto como esse, que irá acontecer, que vai destruir a maioria das cidades, grandes capitais aí, serão destruídas. Ilhas, várias ilhas no mar vão sucumbir-se. Terremoto tão grande que onde tem, por exemplo, montanha, como nós temos várias montanhas, elas vão desmoronar, vão até aplainar. Então a coisa vai ser séria. Muito séria, além de tudo isso, terremoto, muito relâmpago, muito trovões. Então tudo isso é terror, é final. Nunca ninguém viu algo tão terrível como vai acontecer. E mesmo assim, essas pessoas que estarão aí na tribulação irão ofender o Senhor, xingar o Senhor, e não vão adorar, não vão se render ao Senhor. Não vão se render ao Senhor. Serão destruídos, sofrendo cada vez mais. Que não quero o Senhor. Espero que nós não sejamos encontrados no meio destes. É isso que nós temos que fazer. O momento é agora, nós vimos
Nós temos que mudar a nossa vida, nós não sabemos a hora que o Senhor vem. Quando o Senhor vem, que nós estejamos prontos para nós não ficarmos e passarmos por essa tribulação. Então, capítulo 17, Apocalipse 17, versículo 1. Apocalipse 17, versículo 1. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e convidou-me, dizendo: vem comigo, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas, e com quem os reis do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto, e ali observei uma mulher montada na besta vermelha escarlate, que estava coberta de nome blasfemos, e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano da sua prostituição. Em sua frente ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Então, mostrando aqui, gente, sinceramente, quando ele fala, a Bíblia dá a entender uma série de coisas, eu penso muito nos Estados Unidos, porque hoje, no mundo todo, as pessoas têm uma adoração pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil, especialmente, as pessoas, qualquer brecha, eles estão fugindo para lá, vão trabalhar, que lá é melhor, vão ganhar, adoram os Estados Unidos. Né? Imigrantes ilegais procedentes do Brasil tem quantidade enorme na maior cidade dos Estados Unidos. Pagam, gastam fortuna, vendem tudo aqui para pagar aí, os coiotes, né, que são os atravessadores, que geralmente atravessam ali via México. E tudo é Estados Unidos. Estados Unidos do Império é um respeito que impõe no mundo todo. Então, eu fico preocupado realmente em relação aos Estados Unidos. Não estou dizendo, não estou afirmando que eu digo assim que eu penso dessa maneira, tá? E os reis se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sedução. Todo mundo hoje, gente, fala não, quer ir para os Estados Unidos. Os africanos querem ir para os Estados Unidos. Os orientais, todo mundo. Como se lá fosse a solução para tudo. Isso me assusta. Eu sei que existe, vai ter uma grande cidade, como a Bíblia que nos mostra, onde terá ali a besta, onde vai ter o governo único, que vai comandar todo mundo. E nós percebemos já há muito tempo que os Estados Unidos quer mandar, em todo mundo. O fato é que nós temos que estar em alerta o tempo todo. Né? Muito bem, ali hoje aqui até o versículo 6 do capítulo 17. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 7. Todas as dúvidas esclarecendo a Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.